Capítulo 866, Dividindo o vazio. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A situação tinha sido originalmente desvantajosa para o reino divino de Azura, mas o miraculoso movimento de xadrez de Situa Ultian fez a estrada se curvar-se mais uma vez, adicionando novas variáveis. Nessa luta, se ele pudesse acabar com o empate, não apenas Situa Ultian ficaria com uma fama imensurável, o suficiente para deter o mundo, mas ele também seria capaz de resolver o problema de Situa Ultian. Ele deve derrotar Situa Ultian em 3 movimentos ou pelo menos dominá-lo. Caso contrário, será impossível para ele comandar o respeito de todos. Pode o ancião da boa fortuna realmente fazer isso? Se isso acontecesse há 4.000 anos, quando o ancião da boa fortuna ainda estava em seu auge, isso certamente não seria um problema. Mas agora, acho que a situação é desconhecida. Situa Ultian é muito esperto e limitando esta partida a apenas 3 movimentos. O ancião da boa fortuna não pode mudar nada agora, mesmo se ele quisesse. Afinal, ele é o mais velho aqui. Talvez o ancião da boa fortuna evite essa batalha e use uma desculpa casual para recusar Situa Ultian. Embora isso seja suficiente para salvar sua reputação, isso será o mesmo que mostrar fraqueza. Ele não poderá mais se intrometer nos negócios de Lilanja. Todos os olhos se voltaram para o ancião da boa fortuna. Shiba e os outros artistas marciais do clã abandonado por Deus pareciam um pouco tensos. Todos eles não puderam deixar de pensar que 8.000 anos de vida realmente parecia ser uma idade um pouco avançada demais. E esse homem idoso não parecia estar nos últimos anos de sua vida. Para suprimir Situa Ultian com força esmagadora em 3 movimentos, as chances eram um pouco desconhecidas. As roupas azuis do ancião da boa fortuna tremulavam ao vento. Ele segurou sua bengala de pessegueiro, um sorriso gentil e benevolente ainda pendurado em seu rosto. No entanto, como esse sorriso foi percebido pelo olhar dos outros, pareceu obscuro e misterioso. O ancião da boa fortuna tossiu levemente e disse: "Você sabe, ser tão teimoso nem sempre é bom." Essas palavras não mostravam se o ancião da boa fortuna estava planejando aceitar a partida ou não. Sobrancelhas de Situa Ultian se ergueram. "Senhor Boa Fortuna, você não tem intenção de aconselhar esse imperador?" O ancião da boa fortuna acariciou sua barba branca e disse com um sorriso: "Eu não acho que eu possa lhe aconselhar, mas para um veterano poder trocar alguns movimentos com o Júnior, pelo menos o legado desse velho pode não ser desperdiçado no caixão. Isso também pode ser considerado boa sorte." Todos os artistas marciais que o cercavam ficaram entusiasmados quando ouviram a fala do ancião da boa fortuna. Ele realmente decidiu lutar. Esses dois estavam entre as principais potências do continente da Queda do Céu. Esse tipo de luta podia ser considerada mais rara do que uma batalha que acontecia uma vez em um milênio. As existências do seu nível só lutariam na erupção de uma guerra nacional ou se competissem por chances de sorte. Caso contrário, eles simplesmente não se incomodariam em lutar. Se eles lutassem vigorosamente, teriam que consumir sua energia. Uma vez que eles danificaram a fonte de suas vidas ou prejudicassem o fogo de suas vidas, os ganhos simplesmente não seriam iguais às perdas. Situa Ultian estreitou os olhos. Neste momento ele era como um enorme dragão que acumulava a sua força, contendo um poder avassalador e aterrorizante dentro dele. Uma vez que ele entrasse em erupção, seria realmente um evento de sacudir a terra. O ancião da boa fortuna agarrou sua bengala de pessegueiro e mancou para ficar na frente de Situa Ultian. Comparado à aura dominadora de Situa Ultian, ele era simplesmente como um velho normal sem nenhuma característica especial. "Senhor Boa Fortuna, vamos subir neste momento." O espírito de luta de Situa Ultian estava em chamas. Ele não tinha a intenção de subestimar o ancião da boa fortuna. Ele iria com tudo nesta batalha. Ele não podia perder. Certo, os pés do ancião da boa fortuna se levantaram do chão enquanto ele flutuava para cima sem um som. Sua montaria de boi verde cavalgou das nuvens para posicionar-se sob os pés do ancião da boa fortuna. Assim, o ancião da boa fortuna montou seu boi verde e subiu aos céus. Os dois voaram a 10.000 pés de altura no ar.
Quanto aos artistas marciais mais jovens, eles se moveram para longe, sob a direção de seus anciãos. Aqueles que ainda estavam no raio de 10 milhas eram todos personagens poderosos. Uma batalha entre os anciãos supremos do Reino Mar Divino. Lin Ming respirou fundo, seu coração inflando devido à antecipação. Esta seria a batalha de mais alto nível que ele havia testemunhado até o momento. Perto de Lin Ming, Shibai estava um pouco preocupado. Qual seria o resultado desta partida? Poderia o ancião da Boa Fortuna realmente subjugar Situa Uchiha em 3 movimentos? Senhor Boa Fortuna, você não planeja deixar de lado a sua montaria? A 10.000 pés no ar, Situa Uchiha franziu a testa um pouco ao ver o ancião da Boa Fortuna subindo em seu boi verde. Uma vez que esta batalha começou, definitivamente seria uma cena apocalíptica. Essa montaria seria esmagada em gosma. Não há necessidade. Este boi verde vai lutar comigo. O ancião da Boa Fortuna disse com um sorriso. Situa Uchiha adivinhou que o boi verde era algum tipo de besta contratual, mas ele não se importava muito com isso. Era um assunto perfeitamente justificado para um artista marcial lutar com besta contratual. Imperador Divino Situa Uchiha, você pode fazer o seu movimento. O ancião da Boa Fortuna o lembrou. Então este imperador fará o que quiser. Nesse momento, Situa Uchiha naturalmente não se importaria com modéstia ou humildade. Nesta batalha ele tinha que garantir pelo menos um empate. Se ele fosse capaz de pressionar o ancião da Boa Fortuna, então seria ainda melhor. Situa Uchiha se manteve oculto durante todos esses anos e acumulou várias habilidades especiais. Diante desse ancião da Boa Fortuna, que estava perto do fim de sua vida, ele estava confiante de que poderia pressioná-lo. Bang! Uma grande força entrou em erupção. Situa Uchiha extraiu uma alabarda negra de seu anel espacial. Esta alabarda de guerra tinha 10 pés de comprimento e liberava rajadas de uma feroz luz negra. O eixo da alabarda estava gravado com runas compactas e complexas. Este era impressionantemente um artefato de grau quase santo. Contando essa desconhecida alabarda negra, o Reino Divino de Azura havia continuamente revelado 2 artefatos de grau quase santo e um artefato de grau santo. Entre eles, embora a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio fosse um artefato de grau quase santo, pelo fato que era um artefato defensivo, seu valor não era de forma alguma inferior a um artefato de grau santo ofensivo. Naquele momento, o espesso cabelo preto de Situa Uchiha voava ao vento. Ele parecia um deus que negligenciava os mortais, olhando para o mundo com arrogância e desprezo. Deus assassinou. Um grito alto ecoou da alabarda de guerra negra, seguido por uma quantidade infinita de verdadeira essência que se estendeu para fora dela como uma galáxia nascendo. Situa Uchiha havia usado o movimento assassino mais forte da arte da alabarda da grande desolação, um movimento que exigia a força de alguém no Reino Mar Divino para ser usado. Diante desse aterrorizante ataque, o ancião da Boa Fortuna ainda estava montado em seu boi verde. Suas roupas azuis gentilmente acenaram ao vento. Com uma expressão calma, ele ergueu as mãos e desenhou uma linha em direção ao solo. Uma energia parecida com a de uma estrela apareceu de repente como uma ilusão fugaz, descendo e cortando o mundo. Bang! O aterrorizante ataque de Situa Uchiha esmagou em direção ao ancião da Boa Fortuna. No entanto, assim como seu ataque alcançou 10 pés de distância, ele simplesmente desapareceu no vazio, sumindo completamente. Era como se um abismo invisível e sem fim tivesse aparecido na frente do ancião da Boa Fortuna. Qualquer energia que foi em sua direção simplesmente desapareceu sem deixar qualquer vestígio. O quê? Todos os artistas marciais que assistiam de longe ficaram estupefatos. O terrível ataque de Situa Uchiha havia desaparecido assim. O ancião da Boa Fortuna ainda cavalgava calmamente seu boi verde, com suas roupas azuis tremulando ao vento. Quando essa cena apareceu no olhar de todos, eles sentiram um sentimento insondável. Lin Ming também foi atingido. O ancião da Boa Fortuna dividiu facilmente o espaço. Neste momento, embora o ancião da Boa Fortuna estivesse parado e parecesse estar perto, a verdade era que ele estava em um mundo completamente separado.
Entre ele e Situa Otian havia um fosso invisível que não podia ser atravessado. Não importava que tipo de força sobrenatural e monstruosa viesse avançando em sua direção, tudo cairia nesse espaço desconhecido, incapaz de prejudicar até mesmo o único fio de cabelo do ancião da boa fortuna. Quão profunda era a compreensão das leis espaciais de uma pessoa a fim de usar uma habilidade que desafia os céus de forma tão casual e com tanta facilidade. Li Ming sugou um sopro de ar frio. O conceito do espaço, conceito do trovão e o conceito do fogo eram todos similares, pois eram divididos em vários níveis. Até agora, Li Ming havia encontrado apenas um único nível e isso era para distorcer e encolher o espaço. Seus ataques e movimentos ilusórios e fantasmagóricos dependiam disso. Foi a primeira vez que ele viu o método que o ancião da boa fortuna utilizou no conceito de espaço. Sem dúvida, as ações do ancião da boa fortuna abriram uma grande porta mística para Li Ming. Com seu primeiro ataque sem sucesso, Situa Otian ainda estava calmo sem sentir pânico. Tudo tinha ido como ele esperava. Divisor dos seus. A técnica do Senhor Boa Fortuna é verdadeiramente espantosa. Já que o primeiro movimento falhou, aqui está o segundo. Assim Situa Otian falou a Aquilo, ele de repente emitiu um grito alto. Sua voz nem parecia ser a de um humano. Naquele instante, um dragão selvagem pareceu despertar dentro de seu corpo. Suas articulações começaram a emitir sons de estalo e seus músculos cresceram, inchando em todas as direções. Seu corpo começou a crescer e, em apenas alguns tempos de respiração, ele realmente cresceu até ficar 10 pés mais alto. Seus músculos se tornaram tão duros quanto a rocha. Seu rosto era feroz e faminto e os 2 olhos eram de uma cor vermelho viva. Depois de transformar seu corpo, a aura de Situa Otian aumentou várias vezes, o poder de sua vitalidade sanguínea ondulou no céu como uma chama resplandecente. Neste momento, ele estava repleto por uma arrogância insuportável, como um deus demônio que havia chegado ao mundo, ignorando toda a existência. Mesmo que o ancião da boa fortuna fosse capaz de dividir o vazio, Situa Otian agora tinha força suficiente para quebrá-lo. Quando Li Ming viu o Situa Otian transformar seu corpo, ele ficou surpreso. O corpo de Situa Otian realmente se tornou igual ao corpo de um demônio gigante. Isso foi como ele fez isso. Naquele momento, ele podia claramente sentir uma rica e pura linhagem de um demônio gigante de dentro de Situa Otian. Essa linhagem sanguínea era exatamente igual à essência de sangue do demônio gigante que Li Ming tinha visto quando abriu o forno de fusão universal celestial. O forno de fusão universal celestial continha 2 porções de essência sanguínea de demônio gigante. A primeira porção foi absorvida pelo cubo mágico e a segunda porção foi dada a Mugwang. Mugwang, o que está acontecendo aqui? Poderia Situa Otian ter vindo da linhagem da raça demônio gigante? Li Ming perguntou como uma transmissão de som de verdadeira essência. Desde que Li Ming decidiu avançar para a destruição da vida, Mugwang tinha temporariamente deixado o corpo de Li Ming. Seja avançando para a destruição da vida ou sua luta de vida ou morte com Situa Otian, Li Ming tinha chance de morrer. Assim, Mugwang escolheu deixar o mar espiritual de Li Ming no momento. Ele não tem. É apenas que este Situa Otian deve ter obtido um pouco da essência sanguínea de um demônio gigante ancestral de algum lugar e depois transplantado para seu corpo, assim ele ganhou a habilidade de transformar seu corpo. Esse tipo de linhagem é muito inferior à sua linhagem da Fênix ancestral. Os demônios gigantes ancestrais que existiam no continente do demônio sagrado eram diferentes dos demônios gigantes que existiam no mundo atual. Aqueles demônios gigantes ancestrais tinham uma linhagem que continha uma força poderosa. Claro, isso não poderia nem ser comparado à linhagem de uma besta divina como uma fênix verdadeira ou um dragão verdadeiro. No entanto, o que Situa Otian usava era a essência sanguínea dos demônios gigantes ancestrais e o que Li Ming tinha era apenas o sangue mais comum da fênix ancestral e a quantidade era muito menor também. Assim, a disparidade em suas linhagens não era tão grande neste momento. Quando Li Ming estava envolvido nesses pensamentos, ele de repente ouviu um artista marcial perto dele gritar alarmado. Um corpo divino. Corpo de batalha do Imperador Demônio, que também é outro tipo de corpo divino.
O Imperador Divino do Reino Divino de Azura tem um corpo divino, corpo de batalha do Imperador Demônio. Eu nunca ouvi falar disso antes. Quando o Imperador Divino do Reino Divino de Azura nasceu, ele não tinha um corpo divino. Ele só confiava em seu talento extraordinário para chegar onde está hoje. É provável que ele tenha obtido este corpo divino atual em alguma chance de sorte. Em apenas um dia eu vi 2 corpos divinos, assim como o Dante a extremo violeta. Isso realmente abriu os meus olhos. Como todas essas pessoas estavam gritando em aclamação, Li Ming ficou perplexo. Ele simplesmente não sabia se ria ou chorava. Então era isso que eles pensaram que o chamado corpo divino era. Parecia que todos que possuíam um físico diferente do de um homem comum e eram capazes de exibir uma força de combate mais forte eram referidos como alguém possuindo um corpo divino.